Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. A nossa aula de hoje é sobre cartografia, tá? O que é cartografia? Cartografia é a ciência que produz, que confecciona e também que estuda os mapas, tá? Não só mapas, como cartas e plantas também. Como surgiram os primeiros mapas? Os primeiros mapas surgiram quando o homem pré-histórico, aquele que a gente conhece como homem das cavernas, passou a desenhar no interior das cavernas a localização do seu entorno. Tá? Com o passar dos séculos, os mapas tiveram importantes funções estratégicas. Que funções foram essas? Ajudaram a impulsionar a expansão marítimo-comercial europeia no século XV e atualmente eles são fundamentais para que as administrações públicas desenvolvam projetos de organização territorial. Os mapas possuem uma linguagem própria, com símbolos, indicadores e representações que facilitam sua interpretação. Nós chamamos isso de recursos dos mapas, tá? Então, dentre os recursos dos mapas, nós vamos ter o título, que é a primeira aproximação com o mapa, é o que vai nos dizer sobre o que aquele mapa está tratando, tá? Nos mostra qual o conteúdo é representado, e geralmente vem acompanhado do ano em que a informação foi coletada. Fonte, que informa a origem, ou seja, a instituição de onde os dados foram coletados, tem a legenda, que dá significado aos indicadores representados no mapa, tá? Essa legenda ela vai informar se os dados são percentuais ou absolutos, e também vai nos dizer qual é o significado das cores, dos símbolos, das linhas e dos demais recursos utilizados. Tem também a escala. A escala vai indicar a relação entre o espaço verdadeiro e seu componente no mapa. Como assim? No mapa, nós vamos ter 2 pontos. E aí, entre esses 2 pontos, tem 10 centímetros, um exemplo. Essa escala vai nos dizer quanto vale na realidade esses 10 centímetros. Tá? E tem a rosa dos ventos, que indica a orientação geográfica, ou seja, para que lado se encontram no mapa os pontos cardeais, tá? Norte, sul, leste e oeste. Aqui eu coloquei para vocês a imagem do mapa do Brasil. E aí a gente consegue ver, né? Não sei se vocês veem a minha setinha, Brasil, divisão regional atual, é o título. Aí aqui a gente vê a fonte, que é o IBGE, o ano 2012. A gente consegue ver também a Rosa dos Ventos. E aqui a gente consegue ver a região norte, região nordeste, norte verde escuro, nordeste em verde mais claro, rosa, centro-oeste, tá? A legenda do nosso mapa. Coordenadas geográficas. Gente, está me dando uma coceira na garganta. Coordenadas geográficas. Trata-se de um sistema obtido a partir do cruzamento de uma rede de linhas imaginárias, os meridianos e os paralelos. Os meridianos cruzam a Terra no sentido norte e sul, tá? De um polo ao outro do globo. Indicam longitude, que é a distância expressa em graus entre o lugar no mapa e o meridiano de Greenwich. Os paralelos são linhas perpendiculares aos meridianos que cruzam o planeta no sentido leste-oeste. Ingrid, eu não estou entendendo nada. Espera aí que você já vai entender. Determinam a latitude, distância medida em graus, que indica a distância entre o determinado local e a linha do Equador. Tá? Linha do Equador divide o planeta em porção norte ou setentrional, tá? O norte pode ser chamado de setentrional, e sul ou meridional, que é o outro nome para sul. As linhas que partem do Equador são divididas de 0 a 90 graus nas duas direções. Quanto mais longe da linha do Equador, mais alta a latitude de um ponto, ok? E meridiano de Greenwich, o que é isso? O meridiano, gente, de Greenwich divide o planeta em Ocidente e Oriente, tá? E as distâncias são contabilizadas de 0 a 180 graus. Então, peraí. A linha do Equador, ela divide de 0 a 90, enquanto o meridiano de Greenwich de 0 a 180, tá? Tanto para leste quanto para oeste. A longitude de um lugar é a sua distância até o meridiano de Greenwich. Então, vamos lá. Aqui, gente, eu coloquei para vocês entenderem um pouquinho. Que linha do Equador é essa? Que meridiano é esse?
Vocês conseguem ver aqui, ó, no centro do mapa, ó, na vertical, o meridiano de Greenwich, e aqui, ó, na horizontal, a linha do Equador, que inclusive atravessa o Brasil. Tá bom? É disso que nós estamos falando. Fusos horários. Por causa do movimento de rotação da Terra, as porções da superfície terrestre são iluminadas de formas diferentes, né? A gente sabe, no decorrer do dia. É isso que faz com que em alguns lugares esteja de noite, em outros esteja de dia. Foram determinadas 24 faixas longitudinais no sentido norte-sul, tá? De 15 graus. Cada faixa de fuso horário teórico ou astronômico corresponde a 1 hora. O fuso de referência do horário mundial é o Greenwich. A partir dele foram definidos os demais fusos, ok? Então, gente, o nosso planeta Terra, teoricamente, ele é dividido, tá, em 24 faixas de 15 graus cada. Cada um desses graus são 1 hora de diferença, ok? Acrescenta-se 1 hora a cada fuso para leste, tá? Então, para o leste vai ser 1 hora a mais a cada 15 graus e para o oeste 1 hora a menos a cada 15 graus. Porém, esses limites teóricos dos fusos não coincidem com os limites dos países. Por isso foram criados os fusos horários políticos ou civis. Esses fusos respeitam os limites políticos dos países, pois consideram o interesse de cada nação, tá? Como assim, gente? Às vezes, né, dependendo do tamanho do país, um país pode ter 3, 4, 5, 9 fusos horários, tá? Esses fusos, gente, eles não respeitam os limites dos países, tá? Então, muitas vezes, teoricamente, um país deveria ter determinada hora, mas ele muda essa hora por conta de interesses econômicos, enfim, tá? Como os limites das linhas são convenções, eles acabam sendo maleáveis, tá? É possível mudar. O Brasil, por exemplo, mudou em 2013, tá? De 3 para 4 fusos. Ainda existem países que adotam as chamadas horas fracionadas, como é o caso da Índia e do Irã, por exemplo. Aqui, gente, ó, o horário universal de Greenwich. A gente consegue ver aqui as linhas, tá? E aqui embaixo a gente vê, ó, o marco zero. Aí para a esquerda, menos 1 hora, menos 2 horas, menos 3 horas. Para a direita, mais 1 hora, mais 2 horas, mais 3 horas. Tá bom? No caso, gente, o Brasil, que tinha 3 fusos horários até 2003, passou a ter 4, como eu acabei de falar, e esses aqui é que são os 4, ó. Aqui, ó, o biquinho do Nordeste, o finalzinho do Nordeste, a ilha Fernando de Noronha, por exemplo, tá? O Penedo de São Paulo e São Pedro, é um horário. Vindo mais para cá, ó, pegando o Sudeste, pegando a maior parte do Sul, pegando o estado de Goiás, o restante do Nordeste, enfim, parte do Norte também, é outro horário. Aí vindo para cá, ó, tem o Mato Grosso do Sul, tem a maior parte do estado do Amazonas, tem Rondônia, tem Roraima, outro horário. Aí aqui o restante do estado do Amazonas e o Acre é outro horário. Então o Brasil tem 4 fusos diferentes, tá bom? Tipos de mapa, gente. Ah, como assim tipos de mapa? Não tem um tipo de mapa só? Não, tá? O mapa, ele é uma representação da realidade, né? Uma tentativa de representar a realidade em um lugar plano. Desse modo, é preciso fazer escolhas para conseguir representar em um espaço tão restrito a complexidade do planeta. Dessas escolhas é que resultam as diferentes formas de representar o território, tá? Que pode ser com base em seus aspectos físicos, políticos ou sociais. Então vamos lá, os mapas físicos, gente, eles vão destacar as características físicas, né, da superfície terrestre, em especial o relevo, a hidrografia, tá? Constam também a denominação dos relevos, que se destacam no território, como cadeias montanhosas, por exemplo, serras, planaltos, planícies, picos mais elevados, tá? Quanto aos rios, eles vão ser representados geralmente em azul, e os principais lagos, os lagos maiores, eles também vão aparecer nos mapas físicos, tá? Os mapas políticos são os que nós mais conhecemos. Aquele mapa que eu mostrei, por exemplo, no início do Brasil, ele era um mapa político, dividindo o Brasil em seus 26 estados. Tá? Seu objetivo é marcar o limite do território, que pode mudar no decorrer dos anos, né? E os mapas temáticos, eles vão representar dados, tá, gente, sobre determinados temas. Esses temas podem ser diversos: economia, demografia,
enfim. E anamorfoses. Gente, as anamorfoses, elas são mapas distorcidos para reforçar o efeito comparativo de acordo com determinado tema, tá? Então, eu vou escolher um tema e aí eu vou distorcer aquele mapa de acordo com o que eu estiver falando. Espera aí que eu já vou mostrar para vocês como é que é isso. Aqui, gente, ó, a gente consegue ver a delimitação desse território, consegue ver onde acaba um território, onde começa o outro. Não, né? Então, esse não é um mapa político. Também não está se tratando de nenhum tema. O que a gente consegue ver aqui, então, é um mapa físico da América do Sul. Vocês conseguem ver, ó, o verde representando a mata. Aqui, ó, essas linhazinhas azuis são os rios, tá? Os rios mais importantes. Em amarelo, laranja, quanto mais vai ficando mais escuro, é o relevo. Quanto mais escuro é, mais alto é. Tá? Então, esse é o mapa físico da América do Sul. Aqui, a gente consegue ver a delimitação do território, né? Os limites. Então, esse é um mapa político da América do Sul. A gente consegue ver ali, ó, o limite do Brasil, da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, tá bom? Mapa político da América do Sul. Já esse mapa aqui, gente, tem um tema ali, ó. Qual é o tema? Climas do Brasil. E aí a legenda vai nos mostrar onde é que está cada clima. Vermelho, clima equatorial, laranja, clima tropical, amarelo, clima semiárido, tá? E daí por diante. Então, esse é um mapa temático. E aqui nós temos uma anamorfose, tá? Essa anamorfose, gente, vai mostrar o mapa mundi, como vocês conseguem ver, falando da população total. Então, vocês veem como está distorcido, ó. A Índia e a China, que são os países com as maiores populações mundiais, a gente consegue ver ó, como está grande, como está distorcido, bem maior do que é realmente mostrado nos mapas que a gente vê por aí, tá? O Brasil, a gente não vê muita distorção. Os Estados Unidos ali, ó, tá bem maior do que o Canadá. O Canadá praticamente sumiu. Por quê? Porque a população dos Estados Unidos é bem maior, quando na verdade o território do Canadá é maior. Então esse mapa ele está distorcido, tá? Toda vez que vocês virem um mapa assim dessa forma, é uma anamorfose, geralmente tratando de algum tema específico, tá? Por isso essas distorções. Projeções cartográficas. O que são, gente, projeções cartográficas? É desafiador, né? Como é que eu vou reproduzir, gente, a atmosfera, a superfície esférica, perdão, da Terra em um mapa plano, gente, uma folha? Como eu vou fazer isso? Tá? É desafiador. Então, por conta disso, durante a história, ao longo da história, mais de 200 mapas mundi foram produzidos. Dependendo da figura geométrica utilizada para desenvolver o mapa, as projeções podem ser as seguintes. A cilíndrica, que é como se um cilindro estivesse envolvendo a Terra, tá? Essa projeção ela consegue representar com menos distorções as baixas latitudes. Onde que estão as baixas latitudes? A gente viu que quanto mais próximo da linha do Equador, né, é uma zona de baixa latitude. Quanto mais vai se afastando, aí vai sendo latitude média, latitude alta, tá? Projeção cônica, gente. Se a cilíndrica é como se um cilindro estivesse envolvendo a Terra, a cônica é como se um cone estivesse envolvendo a Terra, tá? Ela é usada geralmente para mapas de latitudes médias, um pouco mais distantes da linha do Equador, tá? Nessa região a distorção é menor. E a projeção plana ou azimutal, tá? Esse mapa, gente, ele é construído sobre um plano que tangencia algum ponto da superfície terrestre. Seu uso mais comum é para melhorar a visibilidade das regiões polares e suas proximidades. Esse tipo de projeção, além de polar, de plana e azimutal, pode ser chamado também de polar, tá? Eu coloquei aqui uma imagem para vocês verem melhor como isso, ó. Projeção cilíndrica. Um cilindro envolvendo a Terra, depois esse cilindro ele vai se abrir. O cone, projeção cônica, a mesma coisa. E aqui a plana, azimutal ou polar, tá? Inclusive, essa imagem aqui, gente, é a imagem retratada que representa a ONU, tá? Isso já até caiu uma questão do Enem, se eu não me engano, em 2016. É essa imagem aí, tá? Da projeção plana. As projeções também podem ser classificadas de acordo com os parâmetros utilizados para conservar ou distorcer as áreas. Como assim, gente? Existem a conforme, tá? A projeção conforme, ela prioriza a forma, como o próprio nome já diz, né? Conforme.
a forma, o contorno dos continentes e do oceano, mas ela vai distorcer a área, tá? Principalmente nas latitudes maiores. Na projeção de Mercator, a Groenlândia, conseguem ver aqui, ó, não sei se vocês vão ver minha setinha. Groenlândia aqui, onde está a América do Norte, pertinho dos Estados Unidos. Ela tem cerca de 2,8 milhões de quilômetros quadrados. E ela aparece nesse mapa praticamente do mesmo tamanho que a África, que tem mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. Então, aqui a área foi distorcida. A Groenlândia está bem maior do que, na verdade, ela é, tá? Então, a gente tem que se atentar para isso. Já a equivalente, ela mantém a proporção entre as áreas reais, tá? A representação dos mapas. No entanto, as formas é que são distorcidas. Vocês conseguem ver que tanto a América do Sul quanto a África, elas estão esticadas. Conseguem ver? Olha a diferença desse de cima, desse mapa de cima para esse mapa de baixo, tá? Como no caso da projeção de Peters, é o que eu acabei de falar. Essas áreas, elas ficam mais alongadas. É arbitrária ou afilática. Não se prende totalmente a nenhuma regra, tá bom? Então, ela pode distorcer tanto a área como a forma, porém sem exagerar muito, essa tem mais equilíbrio, tá? O maior exemplo é a projeção de Robinson, usada na maioria dos atlas e livros didáticos que a gente costuma ver por aí, tá bom? Então, é a projeção afilática ou arbitrária. E a equidistante. A equidistante, ela representa as distâncias com maior fidelidade, tá bom? Por isso, ela é adotada frequentemente para definir rotas aéreas e marítimas, mas ela vai distorcer as formas e as áreas, tá? As projeções planas ou azimutais também são consideradas equidistantes, que foi a que a gente viu anteriormente, tá? Então, a equidistante, ela vai ser fiel à distância, mas ela pode distorcer um pouquinho a forma e a área, tá? Olha para o Brasil nesse mapa aqui, de cima, o Brasil aqui e aqui. Esse, na projeção equidistante, o Brasil parece um pouco mais largo do que é retratado nos outros mapas, né? É por conta disso. Resolução de questões, gente, vamos lá. Apesar de usarem projeções respectivamente, conforme e equivalente, ambas utilizam como base a projeção modelo. Aqui nós temos, gente, um mapa de Mercator e um mapa de Peters. Então, as duas, tá? Elas usam projeção conforme e equivalente, respectivamente. Mas ambas utilizam como base qual modelo, gente, de projeção? A plana, a cônica, a cilíndrica? Observem bem essas imagens. No mapa, a gente consegue ver ali marcado o meridiano e a gente consegue ver a linha do Equador, não é isso? Então, qual dessas imagens a gente consegue ver que a linha do Equador está sendo contemplada? É na imagem A? É na B? É na C? É na D ou é na E? Porque está bem marcado no mapa, né? A linha do Equador. Então, a opção que a gente consegue ver, né? Que a linha do Equador ela é contemplada é a imagem C, tá? É a projeção cilíndrica, onde a gente consegue ver, né? Como eu já falei um pouquinho antes, vai tratar com mais fidelidade ali onde a região onde está a linha do Equador, tá? As zonas de baixas latitudes. Então, a resposta correta seria a letra C. Uma família embarca em uma viagem às 14 horas do dia 3 de março de um ponto A, localizado a 30 graus oeste. Isso é uma letra O, tá? Representando o oeste. Com destino a um ponto B, localizado a 45 graus a leste. O tempo de voo é de 10 horas. Qual o dia e horário de chegada da família ao ponto B? Então, essa aqui é uma questão sobre fuso horário, né? A gente tem que estar bem atento a isso para não cair em nenhuma pegadinha. Nessa aqui não tem alternativas, tá? Mas a gente tem que estar atento a isso para não errar quando tiver alternativa e também para não errar aqui que não tem alternativa. Então, vamos lá. Essa família ela vai viajar às 14 horas, tá? Do dia 3 de março. Elas estão localizadas a 30 graus oeste. Então, o que a gente viu? Tem um marco zero
E aí daqui para cá vai ser -1, -2, -3, -4, daqui mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Então, se essa família está no 30 graus oeste, vai vir o 15 graus e o 0, né? Aí depois vai vir, começar de novo, 15 graus, 30 graus, 45 graus. Então, nós temos quantos fusos de diferença? Nós temos 5 fusos de diferença. E cada 15 graus, né, são 1 hora. Então, nós temos aqui 5 horas de diferença. Então, se essa família está saindo às 2 horas da tarde, 14 horas, né? Que horas é nesse ponto B? Se são 5 horas de diferença. 15, 16, 17, 18, 19. São 19 horas, né? 7 horas da noite. E o tempo de voo é de 10 horas. Então, 19 mais 10 vai ser 20 horas, 21, 22, 23, meia-noite. 1 hora da manhã, 2, 3, 4, 5, 10 horas de voo. Então, que horas essa família vai chegar em que dia? Essa família vai chegar às 5 horas da manhã do dia 4 de março. Entenderam? Então, essa seria a resposta correta. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me procurar, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.